Menino de 9 anos ignora visitas ao médico até que um exame revela um segredo aterrador. Miguel era um garoto de sorriso largo e olhos curiosos, mas dentro dele um medo profundo pulsava. Desde aquele dia horrível, quando um médico com esteto frio e olhar severo o fez chorar em uma sala branca e esterilizada, Miguel decidira que médicos não eram para ele. A cidade onde vivia, cercada por uma névoa de mistérios, parecia até participar de sua aversão. As histórias de sua avó sobre doenças antigas, ocultas e emaranhadas na família, ecoavam em sua mente como um eco distante, mas aterrador. Com o passar dos anos, Miguel afastou os médicos como se fossem monstros embaixo da cama. Seus pais tentavam convencê-lo, mas o menino apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Na escola, os amigos até brincavam sobre como o coração de Miguel era forte como um touro. Mas ele sabia que não era verdade. As dores que às vezes apertavam seu peito eram um segredo que ele guardava. Assim como outros segredos da cidade. O velho casarão que sussurrava à noite e a ladeira onde as sombras pareciam dançar. Um dia, ao sentir uma pressão mais forte no peito, Miguel tentou ignorar, mas não pôde. Naquela noite, seus pais, preocupados, tomaram a decisão que mudaria tudo. O que deveria ser uma simples consulta, uma espiada para garantir que estava tudo bem, tornou-se um pesadelo. Miguel sentiu uma onda de pânico quando o dia da consulta se aproximou. Ele sonhou com injeções, exames e a constante sensação de estar exposto. Parecia que o mundo estava conspirando contra ele. No consultório, o médico era gentil, mas Miguel só conseguia pensar em escapar. Você precisa ser forte, é só um exame, dizia a voz tremulante de sua mãe, enquanto ele sentia suas mãos suarem. Tiago, um amigo da escola, já não se preocupava tanto com os médicos, e de alguma forma ele conseguiu que Miguel falasse sobre seu medo. Então, com um misto de coragem e desespero, Miguel decidiu enfrentar o que estava prestes a descobrir. Quando os resultados chegaram, a mudança no ar foi palpável. Miguel havia pensado. Miguel, temos algo importante para te contar, começou seu pai, com a voz tremendo. E naquele momento, o mundo pareceu escorregar debaixo dele. O médico revelara uma condição rara, um segredo familiar que Miguel jamais imaginara. O que ele descobriria poderia não apenas ameaçar sua vida, mas também revelar uma história sobre o coração de sua família. Naquele instante, Miguel já não lutava apenas contra o medo de médicos, mas contra verdades que nunca quis saber. Como se o passado estivesse consagrado na escuridão do presente, a pergunta pairava. Miguel estava disposto a enfrentar seus medos de uma vez por todas. Sentiu o peso do que estava por vir, e pela primeira vez, desejou enxergar além dos mistérios que o cercavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. As palavras do pai ecoavam em sua mente.
uma condição rara, segredos de família. O que seria? Por que ninguém nunca tinha mencionado isso antes? Com o coração acelerado, ele sentiu como se as paredes da sala começassem a se fechar. O silêncio se fez mais pesado, vibrando como uma corda prestes a arrebentar. Miguel, precisamos que você seja forte, continuou sua mãe, a voz embargada. Miguel olhou para eles, seus olhos refletindo a confusão e o medo. Mas, o que é? O que significa essa condição? Ele forçou as palavras a saírem, como se a voz quebrou o feitiço que o prendia. O pai hesitou. É sobre seu coração. É hereditário. Um problema que aparece em alguns membros da nossa família. Nós não queríamos que você se preocupasse ainda. A sala parecia girar. Miguel queria gritar, mas só conseguiu balbuciar. O que isso significa para... Mim? A expressão dos pais se tornou séria. Vamos precisar mais exames. Pode ser complicado. Ele olhou pela janela, os pássaros voantes preocupados. O mundo fora da sala parecia distante e inatingível. Aquele lugar seguro já não existia mais. Naquela mesma noite, enquanto pensava em tudo, o celular de sua mãe vibrou. Miguel ouviu o tom agudo e uma conversa sussurrada. Sim, eu sei. Eu só espero que ela nunca descubra. A mãe disse com voz cautelosa. Ele prendeu a respiração, a curiosidade e o medo misturados em seu peito. Quem era essa ela? O dia seguinte trouxe mais inquietações. Na escola, Miguel mal conseguia se concentrar. Sussurros entre os amigos pareciam mais altos do que o normal. O clima de brincadeira pelo qual sempre foi conhecido, agora parecia um manto pesado sobre seus ombros. Ele se sentia como um intruso em seu próprio corpo, como se os outros conseguissem ver além da sua pele, ver o que havia de errado com ele. Não muito depois, Tiago, seu amigo, o chamou para um canto. Ei, Miguel, você tá bem? Eu ouvi algumas coisas. Miguel olhou nos olhos de Tiago, buscando um fio de compreensão. O que você ouviu? O olhar preocupado de Tiago fez seu estômago girar. Sobre sua família. Algo que tem a ver com o coração. Dizem que um parente seu. Muda de assunto, Tiago. Miguel gritou, a voz carregada de um desespero que o surpreendeu. Ele se virou e saiu correndo, batendo a porta da sala. De aula. Seu coração batia forte, mas não só de medo. Mais tarde, no escuro de seu quarto, ele explorou a internet. A cada clique, seu coração afundava um pouco mais. Condições raras, doenças hereditárias, palavras difíceis e frias. O medo se transformava em desespero. Naquele momento, o celular apitou novamente. Desta vez, uma mensagem de sua mãe. Miguel, precisamos conversar. Ele hesitou, mas sabia que não podia escapar. Quando se encontrou com ela na sala, seu coração parou. Antes que dissesse qualquer coisa, ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Entre os soluços, ela puxou um envelope manchado de memória e entregou a ele. Acho que você precisa saber. É da avó. Miguel abriu o envelope e ficou em choque. Um documento antigo. Uma certidão de nascimento. Era uma história que não conhecia, um nome que não reconhecia. E ali, em letras grandes e nítidas, ele leu a informação que mudaria tudo. O nome de sua mãe não era o único segredo que a família guardava. A sombra da revelação tomava conta dele. A verdade estava prestes a desmoronar sobre ele. O que mais sua família escondia? Como aquele segredo poderia mudar tudo? Ele se virou abruptamente para a mãe, as palavras presas na garganta. Que segredos são esses? O pano da vida que ele conhecia começava a se rasgar, e a pergunta flutuava no ar, cortando a tensão. O que mais ele não sabia? O futuro já não parecia claro.
Miguel se virou abruptamente para a mãe. O coração é um turbilhão. A mente repleta de perguntas. Que segredos são esses? O pano da vida que ele conhecia começou a se rasgar, e a tensão no ar cortava como faca. A expressão da mãe se tornou mais sombria, como se um peso imenso tivesse caído sobre seus ombros. Miguel, você precisa entender. Sua avó, ela tinha um segredo. Algo que foi passado de geração em geração. Uma doença que pode afetar seu coração de uma forma que não conseguimos controlar. A voz dela tremia, e naquele instante, Miguel se sentiu deslizar para um abismo. A sala ficou em silêncio, e com um gesto hesitante, ela puxou um tablet do bolso e começou a mostrar imagens. Eram fotos em preto e branco, rostos desconhecidos. Essas pessoas são seus ancestrais. O que você não sabe é que muitos deles morreram jovens, por causa do mesmo problema. Um nó se formou na garganta de Miguel. A realidade ameaçava engoli-lo. Mãe, você está me dizendo que eu posso ter isso? Ele olhou para ela. Cada palavra a deixava com uma expressão mais angustiada. O medo crescia, como uma sombra que tomava conta de seu peito. E por que vocês nunca falaram sobre isso? Ela hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era para proteger você, meu filho. Não queríamos que você vivesse sob essa pressão. Mas Miguel já não escutava mais. A pressão em seu peito parecia aumentar, tornando difícil respirar. Mas, de repente, algo inusitado aconteceu. Um forte barulho ecoou do corredor. Um choque abrupto que quebrou a tensão. A porta se abriu com um estrondo e seu pai entrou, a expressão pálida e assustada. Houve um acidente lá fora. Miguel, a ambulância está a caminho. Assustado, Miguel ficou em pé, sem entender. O que aconteceu? A voz dele saiu alta demais, desiderativa de respostas. Naquele instante, a preocupação com sua saúde tornou-se um segundo plano, pois uma nova onda de adrenalina invadia seu corpo. O seu primo, David, foi atingido por um carro. Estão trazendo ele para o hospital. As palavras de seu pai cortaram o ar como um raio. Miguel sentiu a terra se mover sob seus pés. David, sempre tão cheio de vida. O primo com quem passou tantos momentos felizes. A ideia de que ele pudesse estar em risco era insuportável. Precisamos ir, agora! Gritou Miguel, sem pensar duas vezes. Ele correu em direção à porta, mas sua mãe o agarrou pelo braço. Miguel, não! Você não pode sair assim! Mas a urgência tomou conta dele. Eu não posso perder mais ninguém. Se isso é hereditário, eu quero saber. Ele não podia imaginar um mundo sem David. A aversão que sentia pelos médicos se dissipava diante da necessidade de ajuda. O medo se transformava em determinação. Eu preciso entender. Eu preciso ajudar. Os três correram para o carro e Miguel não parava de repetir perguntas. O caminho até o hospital parecia uma eternidade. Cada semáforo demorava horas. O coração de Miguel pulsava descontroladamente. A incerteza se misturava com o medo por poder perder seu primo, e tudo ao redor parecia se desenhar de maneira distorcida. Chegando ao hospital, a atmosfera estava carregada. Grupos de pessoas aguardando notícias, sussurros nervosos e a sirene da ambulância ao fundo. Miguel se sentiu pequeno diante daquela realidade. Ninguém sabia do que estava por vir. E então, enquanto esperavam ansiosos, as palavras do médico romperam o ar ainda mais impactantes do que as coisas que Miguel acabara de descobrir. Um dos médicos se aproximou, com uma expressão grave. Parece que a condição de David pode estar relacionada a... Miguel fez uma oração silenciosa. Não, não, murmurava para si mesmo. Com o coração acelerado,
Ele percebeu que esse era o momento que poderia mudar tudo. E com isso, a verdade sobre sua família começava a emergir de um jeito que ele jamais poderia imaginar. As peças se juntavam, formando um quebra-cabeça sombrio, e enquanto o médico falava, Miguel se viu refletindo sobre a fragilidade da vida, como um fio tênue que poderia se romper a qualquer momento. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob as sombras? O futuro nunca pareceu tão incerto. O médico respirou fundo antes de continuar. Parece que a condição de David pode estar relacionada ao histórico familiar de problemas cardíacos, relacionados a uma herança que não conhecemos completamente. Miguel ficou paralisado, o coração disparando, o medo se apoderando dele novamente. O que isso significava? Seus olhos se arregalaram ao processar as palavras do médico. A sala estava tão silenciosa que podia-se ouvir o eco de um batimento cardíaco. Miguel virou o olhar buscando a confirmação na expressão de seus pais. Mas eles estavam absortos, trocando olhares inquietos. Precisamos de mais testes, mas pode ser algo sério, continuou o médico, fazendo Miguel sentir como se a terra fosse retirada sob seus pés. O que mais eles não sabiam? De repente, uma sirene soou, e a porta se abriu com um barulho ensurdecedor. A enfermeira entrou, apressada. Ela está chegando. Preparem-se. Miguel sentiu seu estômago se revirar. Não, não era possível. Não, David. Ele sempre fora o irmão mais velho, forte, brincalhão. Como poderia isso estar acontecendo? A equipe médica cercou David, que chegava em uma maca, pálido e aparentemente inconsciente. Miguel não pôde evitar. Uma onda de desespero o arrastou. David, não, não, não! Ele tentou correr em direção à maca, mas seu pai o segurou com força. Miguel, fique aqui. Eles precisam trabalhar. A voz dele soou distante, enquanto Miguel lutava contra a vontade de se soltar. O médico focado prosseguiu com instruções. Precisamos de um eletrocardiograma agora. Preparem o desfibrilador, por via das dúvidas. O ambiente erguia-se em frenesi. Mas Miguel apenas escutava a batida constante de seu próprio coração. Então, entre o barulho e a ansiedade, aconteceu o inesperado. A enfermeira gritou. Ele não responde. Precisamos de ajuda. Alguém, chamem a médica de emergência. As luzes do hospital pareciam se intensificar, quase ofuscando Miguel. Tudo começou a girar. Ele perdeu a noção do tempo. No fundo, uma ideia horrenda começou a tomar forma. O doutor olhou para a mãe de Miguel, com uma expressão de gravidade. Você não sabia, não é? A condição do coração é mais comum do que pensávamos. As palavras dele ecoaram na mente de Miguel. O que estava insinuando? O que mais sua família escondia? A mãe palpitava, e a dor em seu olhar falava mais do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. O que isso significa? Miguel perguntou, sua voz falhando. O que você quer dizer com isso? Podemos não ser apenas portadores de uma condição. Podemos ter algo mais, algo hereditário que está se revelando. E aquele instante, cheio de tensão, foi interrompido por um choque. David começou a se debater na maca, sua mão se mexendo. Pare! Não! Onde estou? A equipe médica correu para estabilizá-lo. Miguel sentiu uma onda de alívio. David! Ele quase gritou, mas as palavras de David o deixaram paralisado. Miguel, não posso, não posso. Somos diferentes. O olhar de David era intenso, quase perdido. Eu não sou quem você pensa.
Não sou da sua família. A revelação caiu como um soco em seu estômago. Miguel congelou, o mundo à sua volta desmoronando. O que ele estava dizendo? A sala parecia escurecer, formando uma nuvem densa de incerteza. Ele olhou para os pais, que tinham as expressões mais confusas que ele já havia visto. O que isso significava? O que David estava tentando dizer? Eles não sabem, Miguel. Eles não sabem o que somos. A última frase de David emergiu como um sussurro em meio ao caos. Miguel sentiu o coração afundar, uma mistura de medo e confusão sobre o que deveria acreditar. Havia segredos mais profundos e obscuros do que ele jamais imaginara. Amigos, família, tudo começava a se distorcer diante de seus olhos. E enquanto o alvoroço ao redor continuava, a única coisa em que Miguel podia pensar era: qual era a verdade? E se tudo o que ele acreditava sobre sua família fosse uma mentira? O futuro nunca pareceu tão incerto e a pergunta queimava em sua mente. Quem realmente era? Miguel congelou. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto as palavras de David ecoavam em sua mente. Não sou da sua família. Ele não conseguia processar o que Dave estava tentando dizer. Seu coração disparou e, em meio ao pânico, ele sentiu a pressão aumentar no peito. A equipe médica estava frenética, mas tudo ao redor dele parecia distante. Miguel olhou para seus pais, que pareciam perdidos, suas expressões refletindo a mesma confusão que invadia o peito de Miguel. O que isso significa? Ele gritou, sua voz atravessando o ruído do hospital. David, ainda na maca, citou Miguel com um olhar desesperado. Miguel, há coisas que você não sabe, coisas sobre nós e nossa mãe. Você precisa entender isso. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma explosão de luz e som preencheu o corredor. A porta se abriu de forma abrupta e uma mulher entrou. Ela usava um jaleco branco e carregava um tablet. Seus olhos se fixaram em Davi com uma urgência inegável. Nós precisamos de você agora, ela gritou. O caos aumentava, vozes se misturavam em um clamor de instruções e ordens. Quem é ela? Miguel sussurrou para seus pais, mas eles estavam tão absortos que não ouviram. A mulher começou a correr em direção a Davi, enquanto o médico que estava ao lado dele tentava estabilizá-lo. Miguel. É uma emergência. Ele precisa de intervenção imediata. Um dos enfermeiros gritou e a tensão na sala aumentou como uma onda eletromagnética. As luzes flutuantes refletiam na superfície polida do chão, criando um espetáculo luminoso. Porém, Miguel nem percebeu. O que está acontecendo? A voz de Miguel estava alta e trêmula. Ele lamentava a ausência de respostas, quando, de repente, Davi, com um esforço tenaz, levantou a cabeça. Miguel, escute. Você pode não ter ideia, mas quando você completa 10 anos, você e eu temos um destino que não sabemos. Nossa linhagem é especial. Um alvoroço tomou conta da sala, e a mulher do jaleco se virou para Miguel. Ele está certo. A sua família não é quem vocês pensam que são. O que Davi revelou agora é mais sério do que nossa verificação genética. Vocês estão ligados a algo muito maior. Miguel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você está dizendo? Que somos diferentes? Como assim? Sua voz soou um misto de indignação e descrença. Precisamos sair, agora! A mulher exclamou, forçando sua voz para que todos a escutassem. Se não formos rápidos, eles virão atrás de vocês. Miguel observou, atordoado, enquanto a equipe médica tentava reanimar David, cuja respiração se tornava cada vez mais frágil. Miguel, se você quiser viver, se quiser saber a verdade, precisa vir comigo. Eles nunca vão parar até que você e David e sua mãe
estejam juntos. A sua avó tomou decisões que afetaram mais do que sua saúde. Miguel olhou para David, lutando contra a dor, e depois para a mulher estranha, sua mente um labirinto de confusão. Eu só quero entender. Ninguém me disse nada. O que está acontecendo? Há algo dentro de vocês, algo ancestral que precisa ser despertado antes. Que seja tarde demais. A mulher falou rapidamente, sua expressão alarmada. Carlos, o pai de Miguel, finalmente falou. Precisamos ouvir. Mas quem é você? O que você sabe sobre nós? E antes que a mulher pudesse responder, o ambiente explodiu em caos. Um grupo com uniformes escuros invadiu a sala, uma aura sinistra permeando o ar. Eles não pareciam parte do hospital, e as expressões de quem estava ali tornaram-se de medo para terror. Levante-se, David, um homem gritou, avançando em direção à maca. Miguel sentiu o medo radiar pelo corpo. Ele nunca se sentira tão em perigo. E nesse momento, a verdade se abria como um fosso diante dele. O que mais ele não sabia sobre sua família? Olhando em volta, o terror e a curiosidade fundiam-se espantosamente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os segredos de gerações estavam emergindo, e Miguel sentiu um nó se formar na garganta, enquanto sua vida, aquela que conhecia, estava prestes a ser completamente destruída. Os rostos ao redor tornaram-se borrões. Não deixem que levem David, ele gritou. Uma onda de desespero incontrolável tomando conta dele. E assim, o futuro dele se tornava mais incerto do que nunca. Miguel congelou. O mundo ao redor parecia desmoronar, enquanto as palavras de David ecoavam em sua mente. Não sou da sua família. Ele não conseguia processar. O que David estava tentando dizer? Seu coração disparou, e em meio ao pânico, ele sentiu a pressão aumentar no peito. A equipe médica estava frenética, mas tudo ao redor dele parecia abstante. Miguel olhou para seus pais, que pareciam perdidos, suas expressões refletindo a mesma confusão que invadia o peito de Miguel. O que isso significa? Ele gritou, sua voz atravessando o ruído do hospital. David, ainda na maca, fitou Miguel com um olhar desesperado. Miguel, há coisas que você não sabe, coisas sobre nós e nossa mãe. Você precisa entender isso. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma explosão de luz e som preencheu o corredor. A porta se abriu de forma abrupta e uma mulher entrou. Ela usava um jaleco branco e carregava um tablet. Seus olhos se fixaram em David, com uma urgência inegável. Nós precisamos de você agora, ela gritou. O caos aumentava, vozes se misturavam em um clamor de instruções e ordens. Quem é ela? Miguel sussurrou para seus pais, mas eles estavam tão absortos que não ouviram. A mulher começou a correr em direção a David, enquanto o médico que estava ao lado dele tentava estabilizá-lo. Miguel, é uma emergência. Ele precisa de intervenção imediata. Um dos enfermeiros gritou, e a tensão na sala aumentou como uma onda eletromagnética. As luzes flutuantes refletiam na superfície polida do chão, criando um espetáculo luminoso. Porém, Miguel nem percebeu. O que está acontecendo? A voz de Miguel estava alta e trêmula. Ele lamentava a ausência de respostas, quando, de repente, David, com um esforço tenaz, levantou a cabeça. Miguel, escute, você pode não ter ideia, mas quando você completa 10 anos, você e nós temos um destino que não sabemos. Nossa linhagem é especial. Um alvoroço tomou conta da sala, e a mulher do jaleco se virou para Miguel. Ele está certo. A sua família não é quem vocês pensam que são. O que David revelou agora é mais sério do que nossa verificação genética.
Vocês estão ligados a algo muito maior. Miguel sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que você está dizendo? Que somos diferentes? Como assim? Sua voz soou um misto de indignação e descrença. Precisamos sair, agora! A mulher exclamou, forçando sua voz para que todos a escutassem. Se não formos rápidos, eles virão atrás de vocês. Miguel observou, atordoado, enquanto a equipe médica tentava reanimar David, cuja respiração se tornava cada vez mais frágil. Miguel, se você quiser viver, se quiser saber a verdade, precisa vir comigo. Eles nunca vão parar até que você e David e sua mãe estejam juntos. A sua avó tomou decisões que afetaram mais do que sua saúde. Miguel olhou para David, lutando contra a dor, e depois para a mulher estranha, sua mente um labirinto de confusão. Eu só quero entender. Ninguém me disse nada. O que está acontecendo? Há algo dentro de vocês, algo ancestral, que precisa ser despertado antes que seja tarde demais. A mulher falou rapidamente, sua expressão alarmada. Carlos, o pai de Miguel, finalmente falou. Precisamos ouvir. Mas quem é você? O que você sabe sobre nós? E antes que a mulher pudesse responder, o ambiente explodiu em caos. Um grupo com uniformes escuros invadiu a sala, uma aura sinistra permeando o ar. Eles não pareciam parte do hospital, e as expressões de quem estava ali tornaram-se de medo para terror. Levante-se, David! Um homem gritou, avançando em direção à maca. Miguel sentiu o medo radiar pelo corpo. Ele nunca se sentira tão em perigo. E nesse momento, a verdade se abria como um fosso diante dele. O que mais ele não sabia sobre sua família? Olhando em volta, o terror e a curiosidade fundiam-se espantosamente. O que você quer? Carlos conseguiu perguntar, enquanto a equipe médica se afastava, tendo sido empurrada para o lado. O que queremos? O que sempre quisemos. Controlar o legado. É hora de levantar o véu sobre as sombras. O homem avançou, ameaçador, e Miguel sentiu a tensão no ar mudar. De repente, uma expressão ensanguentada surgiu na face do intruso. A mulher do jaleco gritou: "Vocês não têm ideia do que está em jogo, o que está além do que sabemos." Nesse instante, David acelerou sua fala. Eles não sabem a verdade. Mas eu sei. Eu sei o que a minha mãe fez. E como você está envolvido nisso. O homem hesitou. Miguel sentiu que as peças do quebra-cabeça começavam a se alinhar. E então a mulher olhou bem nos olhos de Miguel e disse: "É você, Miguel. Você é a chave." E assim, com uma reviravolta que sacudiu cada fibra do ser de Miguel, a sala explodiu em gritos e o caos se instalou. Mas como? O que isso significa? Miguel gritou, enquanto tudo ao seu redor girava. Cada verdade desconexa e oculta começava a se encaixar em um mosaico aterrador. O que mais estava escondido? E quem realmente era Miguel? O futuro seguia envolto em sombras, e perguntas fermentavam em sua mente. Miguel congelou. A sala parecia girar. As vozes explodiam ao seu redor, mas a única coisa que ele conseguia ver era o olhar desesperado de David. Você precisa entender, Miguel. A verdade não é só sobre a nossa saúde. É sobre quem somos. As palavras de David ecoavam como um tambor em sua cabeça, e ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A mulher de jaleco branco olhou fixamente para os homens de negro que invadiram a sala. Não deixem que eles levem David. A urgência em sua voz ressoou forte, como um alarme em meio ao caos. Miguel sabia que precisava de respostas, mas a confusão e o medo eram esmagadores.
Ele lutava contra a sensação de estar preso em um pesadelo que não conseguia entender. Então, de repente, o que parecia ser um furacão de emoções se transformou em uma explosão de sensações. Um dos homens de negro avançou rapidamente para David. Mas antes que pudesse alcançar a maca, David fez um movimento brusco. Miguel, isso é só o começo. Precisamos ir agora. A adrenalina jorrou no corpo de Miguel. O que David estava revelando era muito mais profundo do que ele pensava. Nesse momento, algo terrível aconteceu. Uma das máquinas ao lado de David soou um alerta agudo. A equipe médica olhou em choque. "Desliguem isso!" gritou a mulher do jaleco. Mas o homem de negro passou direto, ignorando os gritos. E antes que Miguel pudesse reagir, ele arrancou o tablet das mãos da mulher. Esse dispositivo contém informações que não deveriam sair desta sala. O homem exibiu um sorriso maligno. "E você, Miguel, vai ter que decidir se quer saber a verdade ou ficar aqui, às margens da ignorância." O olhar de Miguel oscilava entre David e o homem. Ele sentia como se o chão estivesse derretendo sob seus pés. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade palpável que tornava tudo ainda mais aterrador. "Quem é você? O que você quer de nós?" Miguel gritou, sua voz soando mais forte do que ele esperava. Sem esperar por uma resposta, o homem navegou pelo tablet e, de repente, uma imagem apareceu na tela. Uma árvore genealógica complexa, repleta de nomes e datas. Miguel se aproximou, o coração disparando. Entre os muitos rostos esmaecidos, um nome se destacou. Miguel o Primeiro. "Isso não pode ser", Miguel sussurrou. As veias da sua cabeça pulsavam em um ritmo frenético. O homem sorriu vitoriosamente. "Você é a chave, Miguel. A única ligação com o legado da sua família. E temos que eliminar qualquer um que possa interferir." Miguel olhou rapidamente para David, e seus olhos se cruzaram. O olhar de David estava cheio de pânico e determinação. "Não escute ele, Miguel. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. Nossa mãe, ela nunca quis que você descobrisse." Os homens começaram a se movimentar em direção a David. O coração de Miguel estava prestes a explodir. "Vocês não podem levar meu primo. Ele não fez nada." A sala se tornava uma espiral de gritos e água fervente, enquanto Miguel sentia que precisava agir. No entanto, no meio de toda a confusão, o destino tinha um plano ainda mais traiçoeiro. Uma explosão repentina e ensurdecedora cortou o ar. O vidro das janelas se estilhaçou e uma nuvem de fumaça invadiu a sala. Miguel sentiu o chão tremer e, em um instante, tudo se transformou em caos absoluto. Quando a fumaça assentou, Miguel estava na porta, olhando para dentro. David estava de pé, os olhos arregalados, mas agora não só ele estava em apuros. A mulher do jaleco havia desmoronado ao seu lado, a respiração irregular. Miguel soltou um grito. "David!" David olhou fixamente para ele, um novo brilho no olhar. "Miguel, eu sempre soube, mas nunca tive coragem. Eu não sou quem você pensa. Você precisa descobrir a verdade, e eu vou te ajudar." A conexão entre eles nunca fora tão intensa, tão real. Miguel sentia a gravidade das palavras, mas o que mais poderia haver por trás delas? O que David queria dizer? A fumaça ainda flutuava, encobrindo a cena, e Miguel percebeu que as sombras agora revelavam mais segredos do que deveriam. Ele olhou ao redor, seu coração pesado. O futuro estava mais longe do que nunca, e a única coisa clara era que o mundo que ele conhecia estava desmoronando. O que aconteceria agora? Quais segredos estavam prestes a serem revelados? As perguntas ecoavam em sua mente, mas uma
era a mais insistente. Quem realmente era Miguel? Miguel congelou. A sala parecia girar. As vozes explodiam ao seu redor. Mas a única coisa que ele conseguia ver era o olhar desesperado de David. Você precisa entender, Miguel. A verdade não é só sobre a nossa saúde. É sobre quem somos. As palavras de David ecoavam como um tambor em sua cabeça. E ele sentiu um frio intenso percorrer sua... De jaleco branco olhou fixamente para os homens de negro que invadiram a sala. Não deixem que eles levem David. A urgência em sua voz ressoou forte, como um alarme em meio ao caos. Miguel sabia que precisava de respostas, mas a confusão e o medo eram esmagadores. Ele lutava contra a sensação de estar preso em um pesadelo que não conseguia entender. Então, de repente, o que parecia ser um furacão de emoções se transformou em uma explosão de sensações. Um dos homens de negro avançou rapidamente para David, mas antes que pudesse alcançar a maca, David fez um movimento brusco. Miguel, isso é só o começo. Precisamos ir agora. A adrenalina jorrou no corpo de Miguel. O que David estava revelando era muito mais profundo do que ele pensava. Nesse momento, algo terrível aconteceu. A porta de emergência se abriu com um impacto brutal. Um grupo de homens entrou, cada um deles com uma energia ameaçadora. E um deles, mais alto e corpulento, olhou diretamente para Miguel. Miguel, você está pronto para descobrir quem realmente é? Ele gritou, e as palavras reverberaram no ar, como se algum feitiço tivesse sido invocado. A sala ficou em silêncio. Miguel, atordoado, sentiu a tensão aumentar. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíam como um sussurro trêmulo, mas a expressão do homem parecia saber mais do que ele dizia. Você não sabe? Você é o escolhido. O homem continuou, uma risada maligna brotando de seus lábios. Sua avó fez um acordo que transcende gerações. E você agora carrega o peso desse legado. Miguel olhou para seus pais. A confusão nas caras deles. O que ele está dizendo, David? O que está acontecendo? Um nó se formou na sua garganta. David parecia tão perdido quanto ele. Mas então uma sombra de reconhecimento iluminou seu rosto. Isso é real, Miguel. O que ele diz. Eu sabia, mas nunca consegui te contar. David ofegou, sua voz cheia de dor. A nossa família está envolvida em algo muito maior. Nós não somos apenas primos. Há mais entre nós do que você imagina. Miguel balançou a cabeça, tentando processar as informações. O caos na sala se apertava ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas, conforme as palavras saíam, uma onda de memória misteriosa começou a emergir. Riso e sua avó, momentos estranhos de conexão. O líder girou o olhar, sorrindo de maneira perversa. Prepare-se, Miguel. Sua vida está prestes a mudar para sempre. Antes que ele pudesse responder, ecoou um barulho ensurdecedor, como um clarão de luz brilhante, e algo o atingiu. Uma explosão irrompió na sala, fazendo el chão tremer. Miguel caiu al chão, seus ouvidos zumbindo, enquanto fragmentos de vidro se espalhavam. A fumaça subiu, envolviendo-se em manto denso e opresivo. A visão se tornava borrada, e quando ele tentou se levantar, seus olhos se encontraram com a mulher de jaleco, que estava caída, seu olhar perdido. Eles têm que saber a verdade, ela murmurou, enquanto Miguel a encarava, confuso. O que ela queria dizer?
Ele se arrastou até ela, seu coração pulsando na garganta. Você conhece os segredos, não é? Ele sussurrou, sentindo a urgência a aumentar. A mulher olhou para ele com pena, e antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. David! Era um grito de desespero. Uma das enfermeiras corria em direção a ele, enquanto o tumulto se intensificava. Miguel se virou rapidamente. Apenas para testemunhar David, agora semiconsciente, levantando-se, seus olhos ardendo com uma intensidade que o deixou em choque. Eu sei quem você é, Miguel, e quem eu sou. David gritou, sua voz ecoando forte, em meio ao caos. Você precisa lembrar do que sua avó fez. Lembre-se do acordo. As palavras de David atingiram Miguel como uma flecha. Tudo ao seu redor começou a desmoronar, e uma nova verdade revelava-se diante dele. O que estava acontecendo? Miguel sentiu o pânico subir, e uma pergunta queimava em sua mente. Até onde ele era realmente parte dessa história? Ele havia sido preparado para algo muito maior. E agora, enquanto o caos cercava sua vida, ele começava a entender que o passado de sua família não era apenas uma sombra, mas um abismo repleto de segredos perigosos. O que mais estava escondido? Miguel olhou em volta. Suas escolhas pela vida começavam a se desvanecer, e uma nova jornada se delineava nas sombras do que ele ainda não conhecia. Miguel congelou. A sala parecia girar. As vozes explodiam ao seu redor, mas a única coisa que ele conseguia ver era o olhar desesperado de David. Você precisa entender, Miguel. A verdade não é só sobre a nossa saúde, é sobre quem somos. As palavras de David ecoavam como um tambor em sua cabeça, e ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. A mulher de jaleco branco olhou fixamente para os homens de negro que invadiram a sala. Não deixem que eles levem David. A urgência em sua voz ressoou forte, como um alarme em meio ao caos. Miguel sabia que precisava de respostas, mas a confusão e o medo eram esmagadores. Ele lutava contra a sensação de estar preso em um pesadelo que não conseguia entender. Então, de repente, o que parecia ser um furacão de emoções se transformou em uma explosão de sensações. Um dos homens de negro avançou rapidamente para David, mas antes que pudesse alcançar a maca, David fez um movimento brusco. Miguel, isso é só o começo. Precisamos ir agora. A adrenalina jorrou no corpo de Miguel. O que David estava revelando era muito mais profundo do que ele pensava. Nesse momento, algo terrível aconteceu. A porta de emergência se abriu com um impacto brutal. Um grupo de homens entrou, cada um deles com uma energia ameaçadora, e um deles, mais alto e corpulento, olhou diretamente para Miguel. Miguel, você está pronto para descobrir quem realmente é? Ele gritou, e as palavras reverberaram no ar, como se algum feitiço tivesse sido invocado. A sala ficou em silêncio. Miguel, atordoado, sentiu a tensão aumentar. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíam como um sussurro trêmulo, mas a expressão do homem parecia saber mais do que ele dizia. Você não sabe? Você é o escolhido? O homem continuou, uma risada maligna brotando de seus lábios. Sua avó fez um acordo que transcende gerações, e você agora carrega o peso desse legado. Miguel olhou para seus pais, a confusão nas caras deles. O que ele está dizendo, David? O que está acontecendo? Um nó se formou na sua garganta. David parecia tão perdido quanto ele, mas então uma sombra de reconhecimento iluminou seu rosto. Isso é real, Miguel. O que ele diz, eu sabia.
Mas nunca consegui te contar. David ofegou, sua voz cheia de dor. A nossa família está envolvida em algo muito maior. Nós não somos apenas primos. Há mais entre nós do que você imagina. Miguel balançou a cabeça, tentando processar as informações. O caos na sala se apertava ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas conforme as palavras saíam, uma onda de memória misteriosa começou a emergir. Risos de sua avó, momentos estranhos de conexão. Os homens de negro se aproximaram. O líder girou o olhar, sorrindo de maneira perversa. Prepare-se, Miguel. Sua vida está prestes a mudar para sempre. Antes que ele pudesse responder, ecoou um barulho ensurdecedor, como um clarão de luz brilhante, e algo o atingiu. Uma explosão irrompeu na sala, fazendo o chão tremer. Miguel caiu ao chão, seus ouvidos zumbindo enquanto fragmentos de vidro se espalhavam. A fumaça subiu, envolvendo tudo em um manto denso e opressivo. A visão se tornava borrada, e quando ele tentou se levantar, seus olhos se encontraram com a mulher de jaleco, que estava caída, seu olhar perdido. Eles têm que saber a verdade, ela murmurou, enquanto Miguel a encarava, confuso. O que ela queria dizer? Ele se arrastou até ela, seu coração pulsando na garganta. Você conhece os segredos, não é? Ele sussurrou, sentindo a urgência aumentar. A mulher olhou para ele com pena, e antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. David! Era um grito de desespero, uma das enfermeiras. Corria em direção a ele, enquanto o tumulto se intensificava. Miguel se virou rapidamente, apenas para testemunhar David, agora semiconsciente, levantando-se, seus olhos ardendo com uma intensidade que o deixou em choque. Eu sei quem você é, Miguel, e quem eu sou. David gritou, sua voz ecoando forte em meio ao caos. Você precisa lembrar do que sua avó fez. Lembre-se do acordo. As palavras de David atingiram Miguel como uma flecha. Tudo ao seu redor começou a desmoronar, e uma nova verdade revelava-se diante dele. O que estava acontecendo? Miguel sentiu o pânico subir, e uma pergunta queimava em sua mente. Até onde ele era realmente parte dessa história? Ele havia sido preparado para algo muito maior. E agora, enquanto o caos cercava sua vida, ele começava a entender que o passado de sua família não era apenas uma sombra, mas um abismo repleto de segredos perigosos. O que mais estava escondido? Miguel olhou em volta, suas escolhas pela vida começavam a se desvanecer, e uma nova jornada se delineava nas sombras do que ele ainda não conhecia. Miguel virou o olhar e viu a mulher de jaleco tenso. A expressão dela mudou. Não, eles estão aqui. Os homens de negro avançaram, mas algo parecia estar mudando dentro de Miguel. Uma energia começou a pulsar nas suas veias. Sem saber, ele levantou a mão. Uma luz dourada surgiu em volta dele, preenchendo a sala. O caos parou. Todos congelaram. Os homens de negro pararam na porta. Sua expressão agora confusa. O que estava acontecendo? Miguel sentiu uma força invocando-o. Ele olhou para David, seu primo, em um momento intenso de conexão. O que eu sou? Suas palavras saíram entrecortadas. E nesse instante, a mulher sussurrou as palavras que mudariam tudo. Miguel, você é o último da linhagem dos guardiões. A única pessoa que pode silenciar a escuridão que está se aproximando. Se você não agir agora... E ela não terminou a frase. A sala pareceu encolher. A energia em torno dele crescia, mas ao mesmo tempo o medo o assolava. Miguel ficou paralisado por um segundo. O futuro estava por um fio. A luz diminuía cada vez mais, enquanto os homens de negro pareciam ressurgir, prontos para atacar. Miguel, você precisa decidir, gritou David. Sua voz clara
no meio do turbilhão. Ou você faz isso agora ou perdemos tudo. A respiração de Miguel parou. Ele virou o rosto, tentando buscar uma resposta dentro de si. O que ele deveria fazer? Confiar nesta nova verdade? Nesta nova identidade? E mais importante, o que realmente significava ser um guardião? A sala estava em silêncio, os rostos ao redor aguçando a tensão. O futuro que ele conhecia estava prestes a se desvanecer. A escolha era dele. Miguel sentiu a luz dentro de si pulsar com força. A compreensão de seu novo papel como guardião se infiltrava em cada parte de seu ser. Ele olhou para David, que também parecia sentir a energia vibrante ao seu redor. Precisamos agir agora, Miguel gritou, sentindo cada pulso como uma chamada à ação. Enquanto os homens de negro hesitavam, Miguel fechou os olhos por um momento. Respirando fundo, as memórias de sua avó surgiram, as histórias que ela contava, agora fazendo sentido em uma nova luz. Ele se lembrou de como ela sempre dizia que a coragem estava dentro dele. "Vamos, David!" ele exclamou, e juntos concentraram a força que sentiam. Os homens de negro avançaram, mas Miguel e David tomaram suas posições, prontos para enfrentar o que quer que viesse. Com um movimento rápido da mão, uma onda de energia dourada se lançou na direção dos atacantes. A luz os envolveu, e num lampejo, os homens foram paralisados, espelhados pela força ancestral que Miguel agora controlava. Isso é incrível! David exclamou, enquanto a tensão diminuía ligeiramente. Mas o alívio era breve. Precisamos sair daqui. Pode haver mais deles. Miguel concordou com um aceno, e eles se dirigiram à saída. Antes que pudessem alcançar a porta, a mulher de jaleco se levantou. Espere. Ela estava ofegante, mas determinada. Eu sei porque estão atrás de vocês. A verdade, ela é mais perigosa do que você imagina, Miguel. Você está preparado para aceitar o seu destino? Miguel hesitou. Eu só quero proteger minha família. Ele sentia urgência. As palavras soavam mais como uma frase de desespero. Elas eram verdade, mas também flertavam com o desconhecido. David, então, olhou rapidamente para Miguel, um brilho de esperança em seus olhos. Isso é sobre nós, Miguel. Nossa escolha é o que define nosso caminho. Precisamos decidir pela luz ou pela escuridão. Enquanto palavras ecoavam, o peso da responsabilidade recaiu sobre Miguel. Ele assentiu, uma nova determinação se formando dentro dele. Você está certo, David. Estamos juntos nisso, e não deixaremos que eles mudem quem somos. A luz dourada pulsou mais forte ao redor deles, e a mulher observou, um misto de assombro e respeito no olhar. Com essa força renovada, Miguel e David correram em direção à porta. Quando cruzaram o limiar do hospital, o ar fresco bateu em seus rostos, como se o mundo estivesse dando uma segunda chance a eles. Agora é nossa vez de lutar, não apenas pela nossa saúde, mas pelo nosso legado, Miguel afirmou, sentindo a batida de seu coração se sincronizar com o propósito que ali se formava. Mas antes que pudessem dar um passo a mais, um grito ecoou. Vocês não podem escapar. Era o líder dos homens de negro, sua voz cortante e furiosa. Miguel girou-se, determinada a enfrentar o perigo que se aproximava. A luta ainda não estava vencida. A verdade estava por vir, e com ela, mais segredos que poderiam mudar tudo. Miguel e David se prepararam, prontos para o que isso significasse. E enquanto a escuridão se assomava mais uma vez, um novo brilho de esperança acendeu em seus corações. O futuro era incerto, e a chamada para a aventura poderia ser mais aterrorizante do que qualquer um pudesse imaginar. E se houvesse mais revelações pela frente? Agora a adrenalina corria, e o que sempre pareceu impossível estava prestes a se tornar real.
Antes de fechar esta história, quero que não se esqueça de uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque o seu apoio faz toda a diferença. Não hesite. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa!